so many questions that I wanna ask, but I can find the reasons. Bom dia! Hoje nós estamos fazendo uma reposição de aula, né? Desses dias que a gente emenda o feriado. Então, primeiramente, eu quero agradecer aos professores, porque eles passaram a semana toda se organizando, né? Pensando no que a gente ia fazer, porque sábado é difícil para todo mundo, então nós pensamos em algo mais lúdico, pensamos em fazer uma coisa diferente. E aí, como nós estamos na semana de reflexão sobre a consciência negra, nós pensamos no sábado, que hoje, inclusive, é o dia, considerado o dia de reflexão da consciência negra, nós pensamos em fazer atividades que remetessem a esse assunto, a esse tema. Então, primeiramente, nós vamos ter uma palestra que a equipe de Ciências Humanas preparou para explicar. Então, a gente precisa fazer muito silêncio, prestar bastante atenção, porque o objetivo é que a gente entenda. A gente está vendo na televisão, a gente vê na novela, a gente vê no jornal, mas a gente precisa entender por que precisou criar-se um dia, né, uma semana, para refletir sobre esse tema tão importante e tão presente na nossa sociedade. Quando terminar a nossa mini palestra, então nós teremos a apresentação de música com a nossa aluna Axla e com o irmão dela, o João. João, perdão. Não, esqueci, perdão. E aí depois nós vamos para as oficinas. Então, o que são essas oficinas? O que são? Então, cada sala tem um tema diferente. Então, nós temos salas de jogos, nós temos salas de pintura, nós temos salas de turbantes, né? Só que com essa conversa vocês não vão conseguir ouvir a palestra. Então, assim que terminar, e temos também lá na quadra, nós vamos ter brincadeiras. Então, nós vamos nos dividir. Então, não precisa ninguém sair correndo depois, que nós vamos ficar revezando as oficinas. Nós vamos revezar as oficinas. Eu queria ir na oficina de jogo, não dá. Não, eles vão jogar um período e depois eles saem. É a mesma coisa na quadra, tá bom? Então, que nós tenhamos um bom dia, né? E vamos, assim, prestigiar quem está aqui, quem preparou tudo para nós, tá bom? Obrigada. Leandro. Bom dia, pessoal. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre a data do 20 de novembro, né? Depois os colegas da área vão continuar a fazer uma breve apresentação, contextualização sobre o tema. Só um minutinho. Então, como a Claudete falou, né, durante a semana do 16 ao 20, nós fizemos alguns trabalhos aí com vocês, né? Vocês são parte desse resultado que está sendo apresentado hoje. E além dessas oficinas, né, a gente vai falar um pouquinho sobre a data. Então, nesse slide, está um pouco ofuscado pela luz, né? Mas acho que dá para a gente perceber. Temos aí a imagem, de um lado, da Princesa Isabel e do outro lado, do líder quilombola Zumbi dos Palmares, né? Essas duas pessoas estão associadas a dois momentos, duas datas do calendário brasileiro que marcam a presença do negro na história brasileira. O dia 13 de maio, que foi quando a Princesa Isabel oficialmente acabou com a escravidão no país através da lei, e o 20 de novembro, né, que é o dia da morte de Zumbi dos Palmares, e é considerado pelo movimento negro, desde os anos 70, como a principal referência à luta dos africanos pela sua liberdade. Então, hoje em dia, a gente comemora o 20 de novembro por entender que essa data está mais associada à questão do próprio movimento, dos próprios africanos e afrodescendentes na sua luta pela liberdade no nosso país. O 13 de maio está mais associado a uma política do Estado, né? A interesses do governo
em transformar o trabalho escravo em assalariado para poder avançar o capitalismo no Brasil. Bom, ambas as datas fazem referência a um passado bem distante e nos dá a ideia de que a luta por liberdade, por igualdade é uma coisa do Brasil colônia, do Brasil império, né? Então eu coloquei esse slide aí para mostrar que ainda hoje as populações que vivem em quilombos continuam, em territórios que eram quilombos, continuam a lutar pelos seus direitos, né? O trabalho escravo acabou, porém o racismo não. Da mesma forma, o espaço de liberdade dos cativos durante o Império, durante a colônia, que são os quilombos, continuam a existir. E a sua população, seus descendentes, continuam a lutar pelo direito de posse à terra. Nessa reunião aí, liderança do movimento negro no Maranhão estão colocando para parlamentares, né, a necessidade de regulamentar terras de comunidades quilombolas naquele estado, no momento em que o governo Bolsonaro negociava com os Estados Unidos a cedição da base militar de Alcântara para aquele país. Então a comunidade se organizou e começou a questionar essa atitude do governo. Então, para a gente entender, né, que ainda hoje essas populações, seus descendentes, continuam a reivindicar direitos. Até o quilombo de Agudos ainda até hoje está ainda em disputa judicial. Olha aí, eu nem sabia, o professor Anderson trouxe uma informação importante. Em Agudos teve quilombo. Então tem uma comunidade lá que ainda hoje luta para ter o certificado de posse da terra, da escritura. Eles foram expulsos das terras e em Agudos eles foram expulsos das terras e eles estão ainda lutando judicialmente para a posse dessas terras. Então hoje eles nem vivem mais no quilombo que já foi deixado para eles, né? O dono da terra havia deixado a fazenda em forma de testamento, mas a justiça não acatou isso. Só um detalhe. Desculpa. Tranquilo, estamos aqui para conversar sobre o assunto. Depois, se vocês quiserem falar também. Voltou? Assim. Depois, se vocês quiserem perguntar ou durante ou falar também, é livre, viu, pessoal? É só uma forma de organizar a primeira parte aqui. Bom, por tudo isso, né, a gente tem que pensar que o Brasil é um país construído em cima da exploração do trabalho e da imposição de relações de violência sobre a população africana que foi traficada para o nosso Brasil. Esse passado não acabou, né? A gente ainda tem remanescências dele no nosso presente, como disse o professor Anderson, né? Eles vão explorar melhor na fala deles, que nos levam, né, a dar mais crédito para um conceito, uma ideia criada por um sociólogo brasileiro, o Florestan Fernandes, que diz que o Brasil tem uma estrutura racista, né? O racismo faz parte das estruturas da sociedade brasileira, desde a colônia até hoje. E, em função disso, é preciso a gente ter uma prática no nosso cotidiano de valorização da identidade africana e afro-brasileira. É o que foi sintetizado por alguns intelectuais, pensadores aí do final do século XIX, início do século XX, como negritude. Em função desse racismo estrutural, né, faz importante a gente valorizar a cultura afro e afro-brasileira. Essa é uma ideia que surgiu de filósofos, escritores, poetas, né, ligados ao movimento negro, principalmente na França, depois a Europa o resto da Europa e a América. No Brasil temos vários, né, intelectuais, artistas ligados à questão. Vamos ter hoje aqui os nossos pupilos aí, né, tocando um som, para ter essa ideia. Bom, então, para finalizar, pode passar.
passar eu já falei, né? Para finalizar, não cansar vocês aí, eu trouxe essa imagem que foi copiada da internet mesmo, né? Que faz uma reflexão sobre essas questões que eu coloquei aqui, né? O que representa para vocês essa imagem? Quem quer falar? Observem a imagem, prestem atenção. O que será que ela tem a ver com o tema? Estão com vergonha? Pessoal, bom, é o rosto de uma pessoa negra, né? Com um monte de frases escritas em texto branco sobre a pele, né? Nesse texto, se vocês chegarem mais perto aqui vão perceber, está escrito assim, ó: foi o negro que inventou o bonde elétrico, né? Aí tem o nome dele. Tem o nome de outra pessoa negra que desenvolveu, aperfeiçoou o sistema dos motores a combustão interna, né? Então tem uma série aí de citações da participação de pessoas negras no desenvolvimento da ciência aplicada ao nosso cotidiano, que por outro lado muitas vezes ainda não é acessível para a própria população negra, né? É o que ele coloca lá no início, que está meio sobre os olhos dele lá. Então é isso aí, obrigado pela atenção. Agora vamos continuar aqui essa fala inicial. Obrigado. Depois a gente disponibiliza o arquivo aí para vocês darem uma olhada, tá? Aí, Nené, fala aí, não precisa ter uma ordem assim. Vamos falando aí. A Claudete falou que cada um de nós pode ficar 45 minutos falando aqui. Tá bem assim? Bom dia, pessoal. Tudo bem? Gente, então, o professor Wanderson vai colocar ali. O meu tema é a urgência da luta antirracista, tá? Dando continuidade que o professor Leandro colocou, tá? Então a gente coloquei uma mão aí, ó, que a luta continua. Afinal, negros e pardos no país são 70%, tá, pessoal? Então vamos lá. O racismo é um problema que afeta um conjunto da sociedade. Então, assim, quando eu tenho racismo por um, não é eu tenho racismo por ele. É contra uma sociedade toda, não é só contra um, tá? Normalmente o racismo ele engloba o desconhecer do outro, né? A discriminação do outro. Quando a gente está em outras situações na história, até o ódio pelo outro, né? Que põe para agressão, parte para agressão verbal, para agressão física. Então, o racismo ele vai além. Então, quando eu tenho racismo, não é ele tem racismo dele, não é o racismo de todos, tá? Ele acentua, gente, as desigualdades, né? Que atinge, sobretudo, mulheres negras, tá? E violência. Então, a gente tem assim, o racismo contra mulheres negras tem estatística que é bem maior do que homens negros, porque ela vem carregada de um monte de situações. Inclusive, homens negros, às vezes, têm um racismo contra as mulheres também, sabe? Assim, um preconceito. Então, é cheio de significância, digamos. E, assim, as mulheres, elas têm muito mais carga para carregar sofrendo esse preconceito. No emprego, tá? Os empregos delas são de baixa qualidade, bem diferente dos homens negros. Eu não coloquei todos os dados estatísticos. Ontem, com o 9º ano, eu estava fazendo a gente analisou um gráfico, quem está do 9º ano aí? 9º ano A. E a gente viu, né, essa situação toda aí no gráfico que a gente analisou, né, sobre o índio negro. Na verdade era atividade, mas eles viram com a gente aí
como essa situação é bem crítica com as mulheres, tá? Pode passar. Então a gente tem aí a professora Márcia Lima, que ela fala que a gente tem que ter uma redução das desigualdades, né, no país. Tem que reduzir a pobreza, né, a miséria, porque muitos estão nessa situação crítica, caótica. E a luta antirracista, gente, ela não é só do negro, ela é de toda a sociedade. E ela se faz no meio educacional, tá? Ela se faz aqui na escola todos os dias, tá? Todo mundo pode trabalhar isso. E tem muito material para a gente analisar. Afinal, somos a maior parte da população brasileira, né? Então, eu acho que é uma luta de todos, né? Porque não pode ser de um só. A partir do momento que todos entenderem que a nossa pele não determina quem somos, e que somos todos iguais, somos seres humanos, inteligentes, dotados de toda a capacidade, todos iguais, o racismo vai ser exterminado, né? Então, a gente tem algumas legislações para punir, infelizmente, né? Porque não era para ter, né, gente? Vocês não acham? Que tem legislação porque existe, é real e tem que ser punido. Então, o racismo está previsto no Código de Lei 7.716 de 1989. É um crime contra a coletividade, tá? Realizado por meio de verbalização, uma ofensa ao coletivo, ou ato de recusar o acesso aos estabelecimentos comerciais ou elevador social de um prédio. E é um crime, gente, inafiançável. Não tem fiança se você for pego praticando racismo. Imprescritível, porque você não vai tirar da sua ficha isso. Tá? Você vai pagar a penalidade e vai ficar com essa marca na sua ficha criminal. É crime. Tá? Então, sabendo disso, a gente tem que exercitar nossos direitos. Não pode deixar. Às vezes, se alguém você entrar no estabelecimento, alguém olhar de cara feia, alguma coisa, você tem que saber por que é. Não é entrar lá e falar assim, tá tudo bem, eu não vou entrar ali porque a pessoa não gosta de mim. Sabe? Tem que exercitar seus direitos. É crime o racismo, gente. E é um crime bem, assim, graças a Deus, né? Ao longo do tempo e pela luta do povo pardo e negro, essas leis foram aprovadas, né? Vocês podem ver que elas são recentes. Pode passar, Luan. Então, a gente vai ter uma nova lei lá no governo do presidente Lula em 2010, que é a 12.288. Ela vai estabelecer a igualdade racial. Então, todos somos iguais, né? Então, vocês só podem ver que essa lei não é tão também distante da gente. Então, ela instituiu o Estatuto da Igualdade Racial. Sua função é garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidade, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos, difusos e o combate à discriminação e as demais formas de intolerância étnica. Tá? A gente está no Congresso atualmente, não foi aprovado, mas está em votação, a injúria racial, porque tem uma diferença de punição entre injúria racial e o racismo na legislação. E eles vão igualar a injúria racial, se votado aí por esses dias, ao racismo também. Então vai ser igualado injúria racial e racismo, porque a injúria ela é caracterizada um outro de uma forma diferente. Ontem eu conversei com o pessoal do nono, né, que a gente comentou sobre isso, as diferenças. E está no Congresso, eu vi essa semana ainda, que se vocês entrarem lá no site, tem os projetos de votação na Câmara, os deputados lá no site. E esse é um dos projetos que está. A injúria racial também vai ser racismo. E aí ela cai naquele Código Penal que a gente viu ali, tá? Então aqui a gente tem a luta, as leis de cota, que vão ser revistas o ano que vem, em 2022.
o governo que a gente tem atualmente, a gente tem que ficar muito esperto e requerer nossos direitos, tá? As leis de cota permitem que estudantes negros de escola pública ou pardos participem e tenham um limite na universidade pública. Vocês já sabiam disso? Não? Então, e ela já está instituída desde 2012, tá? Essa lei de cotas. E aí, a gente vai ter essa lei de cotas aí revista o ano que vem. Temos que ficar espertos. Tá? Então, aqui está a lei de cotas para vocês. Quem quiser pesquisar, pode tirar uma foto. Tá? A lei 12.711. Tá? Ela está reserva, separar 25% previsto de vagas. Pode passar o ano. Então, eu vou finalizar com uma frase. Tá? Então, a gente viu que é crime, que tem lei de cota, que a gente está correndo atrás dos direitos, né? Existe uma história do povo negro sem o Brasil. Mas não existe uma história do Brasil sem o povo negro. Tá? Que ele era as mãos, os pés e todo o trabalho. Nos mais 300 anos, escravidão, e estamos aqui ainda trabalhando. Pardos e negros na sociedade. Tudo bem? Alguma pergunta, pessoal? Não? Tudo ok? Se alguém tiver alguma dúvida depois das aulas, podem falar, tá? Que a gente vai esclarecendo individualmente. Então tá, tchauzinho. Agora... Bom dia a todos. Muito obrigado pelo carinho. Muito importante isso nesse dia, porque o que me ficou incumbido de falar aqui com vocês é uma história muito pesada e muito triste, que são os efeitos da pandemia sobre a população negra, a população preta, e eu posso, como professor de geografia, falar nos dois termos, porque o IBGE trata como cor preta. E para mim é muito pesar falar sobre isso, porque hoje fazem exatamente um ano que eu fui internado de Covid. Então é um tema que está muito próximo da minha vida. Muito bem. A gente falar sobre a pandemia, sobre o efeito da pandemia na galera, na população parda, na população preta, a gente primeiro precisa pensar que a nossa sociedade hoje, ela depende de emprego, ela depende de uma fonte de renda, e que a pandemia, infelizmente, afetou muitas pessoas. Né? Cerca aí, então de 27,1% das pessoas sofreram aí com desemprego entre os jovens de 18 a 24 anos. Então assim, é um efeito muito grande. Quando a gente não tem dinheiro, a gente não consegue cuidar de nada, que dirá da nossa saúde, né? Próximo. E aí, eu acho que durante as nossas aulas, eu já disse para vocês algumas vezes que eu limpava a sacolinha do mercado por dentro, por fora, com álcool, passava álcool em mim todo, tomava banho antes de mexer em qualquer coisa, né? Tudo de medo de pegar Covid, mesmo assim peguei Covid. Tá, a coisa mais importante para a gente não pegar Covid é lavar as mãos, a gente manter um distanciamento social, beleza? Como fazer isso na favela? Onde a maior parte da galera negra e a galera parda vive. Como fazer isso onde as casas são todas empinhocadas uma em cima da outra, aonde não tem muitas vezes nem água limpa para tomar? Uns dados que a professora Edneia
já disse aqui pra gente, nós temos aí 70% da população brasileira constituída por pardas ou negras. Só que também um outro dado bastante importante nas favelas, quem vive, a grande maior parte, é negro, é pardo. 72% das pessoas que moram nas favelas são negras ou são pardas. De acordo com a Sociedade Brasileira de Medicina, 67% dos brasileiros que dependem exclusivamente do SUS, nosso sistema de saúde, são negros. E aí eu pergunto para vocês, o SUS funciona como realmente deveria funcionar? Nós temos todos os especialistas disponíveis para nós a qualquer momento? Imagina na favela, que muitas vezes nem posto de saúde tem. E aí fica uma pergunta / exclamação / indignação da geografia. Os altos índices de mortalidade, desemprego e desigualdade racial mostram o impacto da falta de política do nosso país, que comprometidos com a causa da nossa nação. Enquanto o Brasil não assumir que ele é racista, o negro continuará oprimido e a gente continuará sofrendo, porque 70% da nossa população é negra, é a grande maioria. E com isso eu agradeço e desejo que vocês tenham um ótimo dia. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Pode por aqui. Então, pessoal, eu venho aqui só para concluir e fechar tudo que o professor Leandro, a professora Ednélia, o professor Luan falou com vocês muito belamente, né? Eu venho aqui na minha simples humildade, como professor de Sociologia do Ensino Médio, falar de um tema, né, que é a questão da política, candidaturas negras. Tá? Então ele tem um textinho aqui que ele vai falar que nós temos um problema e não podemos lembrar dos negros só no dia de hoje, né? Só na semana que antecede o dia 20. O professor Leandro explicou muito bem lá o 13 de maio, o 20 de novembro e as suas significâncias. E nós, enquanto brasileiros, temos que transformar e trazer isso para o dia. Eu trouxe alguns dados, vocês vão observar aqui. A desigualdade social por cor no Brasil dentro da política, que teria que ser o lugar mais eclético possível e igualitário. Aí a galera do ensino médio vai lembrar aí que nós trabalhamos a questão da igualdade e a equidade. Na sociedade, nós precisamos ser equitários, ter equidade. Então quem precisa de mais, ter mais, quem precisa de menos, ter menos. Mas na política, nas leis, na saúde, nós precisamos ter igualdade. Temos que ser todos iguais. E aí na nossa política, se vocês olharem ali, tem um item vermelhinho, né, aqui, e o azulzinho. O vermelho são as pessoas brancas e de outras etnias, amarelo, indígena e etc., que fazem parte da política. Então a gente vai vendo que quando deputados federais, lá na esfera, lá em Brasília, a quantidade é menor. Quanto em nível de vereadores nas cidades, aumenta um pouquinho a quantidade de quem? De pessoas pretas ou pardas. Como o professor Juan diz, o IBGE não trata o termo negro ou pardo, é preto ou pardo. Tá? E aqui nós temos essa questão. Então, tirado da onde? Fonte, Tribunal Superior Eleitoral, é o site oficial do TSE. Vamos próximo. Quanto mais poder, mais brancos, menos negro, né? Menos pessoas negras e pardas. Ano 2020, que foi a última eleição para governo, né, municipal, para governo municipal, nós tivemos 557 mil candidatos no Brasil.
tivemos 267 brancos, 220 pardos e 58 negros, né? Aqui no caso, lá estava escrito preto, ainda eu troquei para negros, né? Deveria ter mantido. Se nós somarmos entre pardos e negros, 278 mil candidatos, pardos e negros. É um número maior do que o número de brancos, né? Que se candidataram a cargos eletivos, né? De prefeito ou de vereador no ano de 2020. E outros aqui, 10 mil, entre amarelos, indígenas e entre outros. Que eu quero chamar a atenção para vocês aqui, pessoal. Eu olhei alguns nomes aqui, e aí nós temos um problema dentro da nossa sociedade. O próprio negro não se aceita como negro, porque a maioria desses 220 mil candidatos que colocaram como pardos, né, eles poderiam estar aqui, poderiam estar aqui. Mas por que então eu não me aceito como negro? Por causa da questão do preconceito. Como eu já briguei no ensino médio, né? Racismo é um termo sociologicamente e antropologicamente, é um termo pejorativo, é um termo que já diminui, já nos distingue. Então nós temos que trabalhar a questão do preconceito. Então, pelo autopreconceito. Próximo. E aí, tudo isso que eu estou falando para vocês é questão de curiosidade dentro da nossa política, dentro da nossa sociedade, que como o professor Luan e a professora Edneia colocaram, o professor Leandro, nós temos mais de 56% da população brasileira, segundo o IBGE, considerada preta ou parda. Tá? 18% desses 56%, 18% apenas se caracterizam como pretos, que é o que o IBGE coloca. Então é um número muito pequeno, pela quantidade em porcentagem que nós temos. E aqui é Lençóis Paulista, pessoal. Em 2020 nós tivemos 282 candidatos, tivemos 208 candidatos brancos, 54 considerados pardos e 19 considerados negros. E entre pardos e negros, 73. E um não se caracterizou como nada, estava lá, indefinido, né? Não quis se declarar, nem branco, nem negro, nem pardo, né? Tinha um candidato. Quem tiver curiosidade, depois eu mando o link para saber quem é, né? Interessante. O site do TSE coloca tudo isso. E aí eu vou apresentar para vocês os 3 candidatos, né, eleitos negros da nossa cidade. Nós temos o Bibaia, deve ser conhecido aí por alguns. Nós temos o Valdivino e da nossa região, esses são do Poder Legislativo, tá? Vereadores. Bibaia e Valdivino. E nós temos, da nossa região, é o único membro negro no Poder Executivo, que é o Manezinho, eleito aí em 2020. Então, o único negro da nossa região que faz parte do Poder Executivo. Pessoal, agradeço aí. Essa era a minha fala, mais a questão da curiosidade. A professora Maria vai dar uma palavra. Pessoal, bom dia. Um minutinho da atenção de vocês é super rápido. A segunda série A preparou ontem alguns cartazes que tem termos, palavras que a gente usa linguisticamente que são racistas e que a gente nem sabe. Eu, junto com eles, lendo lá, aprendi muito. Meus colegas professores também a gente comentou. Então, lá na sala de jogos vai ter uma exposição na parede com cartazes feitos pelos alunos da segunda série. Eu gostaria que vocês prestigiassem, dessem uma olhadinha, porque tem muitas palavras, muitos termos racistas que nós usamos e nem sabemos que são racistas. É importante a gente aprender e não utilizar mais esses termos e trocar por outros que podem ser utilizados sem ofender ninguém. Então, por favor, na sala de jogos, dê uma olhadinha na exposição da segunda série A. Prestigie, por favor. Obrigado.
fazer a nossa apresentação com a AXA. E com uma salva de palmas para eles, pessoal.
Obrigada.